Oi pessoal, mais uma semana, mais um vídeo. Antes da gente começar o terceiro episódio sobre a história da Inquisição, eu vou fazer aquele pedidinho para vocês, muito importante. Se inscrevam no canal, Doses de História, me sigam no Instagram, Leandro Faria Underline Historiador, Leandro Faria Underline Historiador. Deixem o joinha, apertem o sininho para vocês saberem quando tiver conteúdo novo e vamos lá para o terceiro episódio sobre a Inquisição. Antes da gente começar propriamente dito o terceiro episódio, pessoal, gostaria de fazer algumas correções com relação ao que eu disse no vídeo 2 sobre a noite de São Bartolomeu na França. Primeira correção: os fatos da noite de São Bartolomeu ocorreram no ano de 1572, não no ano de 1522, como eu disse, ok? Na hora de passar a data para vocês, acabei me confundindo, me desculpe. Segunda correção: a perseguição da noite de São Bartolomeu, o massacre, não ocorreu contra a população judaica, e sim com a população huguenote da França, que é uma ramificação da reforma protestante que foi iniciada em 1517 e tem como principal expoente o alemão Martinho Lutero. Mas vou aproveitar isso e já vou fazer o gancho para a gente começar a discutir a terceira parte da Inquisição. Pessoal, a Inquisição, como a gente vem discutindo, é um processo de mudança de mentalidade da Igreja Católica que ela tenta se reafirmar institucionalmente com o apoio das monarquias, como a gente como a gente usou aqui, principalmente como exemplo a monarquia espanhola e portuguesa. A gente tentou demonstrar como que a Igreja Católica encontra esse mecanismo na burocratização da Inquisição como um sistema de manutenção da autoridade através do autoritarismo, vamos dizer assim, da intolerância, de certa maneira, com aqueles que pensavam um pouco diferente, monta todo um cenário em que a igreja procurava sempre encontrar aqueles que pensavam um pouco diferente e, consequentemente, exterminar e eliminar não só a pessoa, a liderança, o motor dessas novas ideias, mas como também muitas vezes combater a pessoa fisicamente, pretendendo
eliminar ela da existência, vamos dizer assim. E um desses elementos, um desses perseguidos, vamos dizer assim, vamos para deixar claro, né, um dos alvos da Inquisição é Martin Lutero, que no ano que era um doutor, um professor de teologia da Alemanha, em 1517 ele estabelece diferentes interpretações daquilo que a Igreja Católica na época considerava como correto e estabeleceu as suas teses com relação ao que ele acreditava como sendo uma visão positiva da doutrina cristã. O que Lutero disse nas suas 101 teses de principal, né, pessoal? Não vou citar as 101 aqui, porque senão ficaria um vídeo de 2 horas. Mas vamos lá na essência daquilo que Martinho Lutero propôs de novo. E o que está por baixo dessas ideias em termos de tentativa de modificação. O antecedente da Reforma Protestante reflete um período em que a Igreja institucionalmente muitas vezes não estava preocupada com a dimensão espiritual da doutrina cristã, e sim com os aspectos sociais que aquilo gerava. O que eu quero dizer com isso? A gente pode falar até em termos de prestígio, pessoal. As pessoas estavam preocupadas em usar os cargos eclesiásticos não necessariamente para aquelas pessoas que tinham a capacidade para ocupar aquele determinado cargo, mas com aquelas famílias que tivessem mais influência social, mais posses em termos financeiros, o que gerava como consequência um clero cada vez mais empobrecido intelectualmente e até mesmo moralmente. Martinho Lutero enxergou essas características e procurou refletir mais sobre o assunto e enxergou uma necessidade de mudança, de transformação. O que Martinho Lutero diz que foi tão questionado pela Inquisição? E ele essencialmente ele tira da Igreja Católica uma atribuição que ela tinha pelos seus sacerdotes de esses indivíduos, esses religiosos, funcionarem como intermediários entre Deus e os fiéis. Lutero estabelece uma nova função para a Bíblia, por exemplo. Ele fala mais ou menos o seguinte, pessoal, que para ele o ser humano era capaz de estabelecer
uma relação direta com Deus sem necessariamente necessitar de um intermediário, que seria o sacerdote. Isso, na prática, retira da igreja uma das principais ferramentas de influência do pensamento da época. Outra coisa, o Martin Lutero era radicalmente contra a indulgência. A indulgência, o que era na prática? Era você pagava uma certa quantia para a igreja e obtinha o perdão de todos os seus pecados. Outra coisa que ele era contra, que está descrita nas teses dele, o uso de relíquias, porque muitas vezes ocorria o processo de falsificação dessas relíquias de santos, por exemplo, e eram utilizados como maneira de monetização, para usar um termo atual para a gente entender mais ou menos o que aconteceu naquela época. Então, o processo de conflito entre Lutero, que era um agostiniano católico, e a Igreja Católica, acaba com a ruptura do luteranismo, que foi a nova, entre aspas, estou usando o termo técnico, não estou usando um pejorativo, é uma nova seita, uma nova ramificação do cristianismo que vai ser chamada, vai ser um dos movimentos protestantes tradicionais. E esse processo de conflito, em 1545, depois da morte de Martin Lutero, gera um marco importantíssimo na história da igreja, que depois, se vocês quiserem, a gente faz uma série aprofundando sobre o assunto, que é o famoso Concílio de Trento, onde a igreja estabelece aquilo que precisa ser modificado e a partir de qual ponto as autoridades religiosas vão ser mais rigorosas, que podemos chamar também de contra-reforma. Então a Inquisição, pessoal, está intimamente ligada ao estabelecimento da política estabelecida pela Inquisição, em que a igreja buscava maneiras de manter sua influência e a doutrina que ela achava mais correta para o aumento de seu controle social. A ideia que eu tinha para passar no vídeo de hoje era essa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo não ficou muito longo, espero que não. Qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários que eu falarei com vocês. Até a próxima, se inscrevam no canal, deixem o joinha. Fiquem com Deus, boa semana, pessoal. Grande abraço, tchau, tchau.